Imagine acordar em um lugar desconhecido, cercado por pessoas que você nunca viu, em um ritual que desafia a razão. Hoje, você vai conhecer a história real de um homem que sobreviveu ao pesadelo de ser prisioneiro de uma seita obscura. Ele enfrentou rituais bizarros, manipulação psicológica e o medo constante de nunca escapar. Mas sua coragem e inteligência o levaram à liberdade. Esta história não é apenas sobre terror, mas também sobre resiliência e esperança. Prepare-se para uma jornada que vai te fazer refletir sobre os limites da mente humana e a força do instinto de sobrevivência. Vamos começar. Lucas era um homem comum, com uma vida tranquila e uma família amorosa. Trabalhava como professor de história em uma pequena cidade e adorava passar os fins de semana com sua esposa e 2 filhos. Tudo mudou quando ele recebeu um convite para um retiro espiritual promovido por um grupo chamado Círculo da Harmonia. O folheto prometia paz interior, autoconhecimento e uma conexão mais profunda com o universo. Parecia inofensivo, até mesmo tentador. Sem pensar 2 vezes, Lucas decidiu participar, imaginando que seria uma experiência enriquecedora. O que ele não sabia é que estava prestes a cair em uma armadilha cuidadosamente planejada. O acampamento ficava em uma floresta remota, longe de qualquer sinal de civilização. Ao chegar, Lucas foi recebido por membros sorridentes, todos vestidos com roupas brancas e comportamentos quase robóticos. No início, ele achou que era apenas parte da experiência, mas logo percebeu que algo estava muito errado. As regras eram rígidas. Nenhum contato com o mundo exterior, horários fixos para refeições e sono, e uma obediência cega aos líderes da seita. Lucas foi separado dos outros participantes e colocado em uma cabana isolada. A partir daquele momento, ele percebeu que não estava mais no controle de sua própria vida. Era o início de um pesadelo que duraria semanas. Nos dias seguintes, Lucas foi mergulhado em um mundo de rituais que desafiavam sua sanidade. Tudo começou com cerimônias noturnas, onde os membros da seita se reuniam ao redor de uma fogueira, cantando em línguas desconhecidas e desenhando símbolos estranhos no chão. O ar era pesado, carregado de uma energia que Lucas não conseguia explicar. Ele foi forçado a participar, mesmo sem entender o significado daqueles atos. Os líderes da seita, figuras carismáticas e autoritárias, diziam que aqueles rituais eram necessários para purificar a alma e conectar-se com o divino. Mas para Lucas, tudo parecia uma farsa sinistra. Logo, os rituais se tornaram mais intensos e perturbadores. Em uma noite, ele foi levado a uma clareira na floresta, onde testemunhou o sacrifício de um animal. O sangue era coletado em um cálice e oferecido aos líderes, que o bebiam como parte de um pacto sagrado. Lucas sentiu o estômago embrulhar, mas sabia que não podia mostrar fraqueza. A seita usava técnicas de manipulação psicológica para quebrar a resistência dos prisioneiros. Privação de sono, isolamento e ameaças veladas. Eles diziam que quem não seguisse as regras seria purificado de maneiras dolorosas. Lucas começou a duvidar de sua própria sanidade, questionando se aquela realidade era mesmo real. Em um momento de fraqueza, ele quase cedeu à lavagem cerebral. Os líderes repetiam incessantemente que ele era escolhido e que sua participação nos rituais era essencial para o grande plano. Mas no fundo, Lucas sabia que precisava escapar. Foi então que ele começou a observar cada detalhe do acampamento: os horários das vigílias, os pontos fracos da segurança e os caminhos na floresta. Ele sabia que sua única chance de liberdade dependia de um plano perfeito. E, em uma noite chuvosa, quando a maioria dos membros estava distraída com um ritual maior, Lucas decidiu que era hora de agir. Com o coração acelerado e a mente focada, Lucas colocou seu plano em ação. Ele usou uma capa escura para se camuflar e carregava consigo apenas um canivete que havia encontrado dias antes. Cada passo era calculado, cada movimento, uma aposta contra o tempo. Ele sabia que se fosse pego, não haveria segunda chance. Ao chegar perto da cerca, Lucas usou o canivete para cortar os fios danificados, tomando cuidado para não tocar na parte eletrificada. O coração batia forte em seu peito, e o som da chuva,
ajudou a abafar o ruído de seus movimentos. Quando finalmente atravessou a cerca, ele sentiu uma mistura de alívio e medo. A floresta era escura e assustadora, mas era sua única rota para a liberdade. Ele correu por horas, tropeçando em raízes e galhos, mas sem parar. A adrenalina o impulsionava, mas o cansaço começava a pesar. Finalmente, ele avistou uma estrada deserta. Com as últimas forças que lhe restavam, Lucas caminhou até o meio da estrada e esperou. Pouco tempo depois, ele viu os faróis de um caminhão se aproximando. Era um caminhoneiro solitário, que parou ao ver Lucas encharcado e exausto. Sem fazer muitas perguntas, o motorista o levou até a cidade mais próxima, onde Lucas finalmente pôde pedir ajuda. Mas a fuga foi apenas o começo. Lucas sabia que não poderia descansar até que a seita fosse exposta e responsabilizada por seus crimes. Ele estava determinado a buscar justiça, não apenas por si mesmo, mas por todos que ainda estavam presos naquele pesadelo. Ao chegar à cidade mais próxima, Lucas foi levado a uma delegacia, onde relatou tudo o que havia acontecido. Os policiais, inicialmente céticos, começaram a levar a sério sua história quando viram seu estado físico e emocional. Ele estava magro, com marcas de ferimentos e um olhar que denunciava o trauma que havia vivido. Lucas forneceu detalhes sobre a localização do acampamento, os rituais e os líderes da seita. No entanto, ele sabia que provar tudo seria um desafio. As autoridades organizaram uma operação para investigar o local, mas quando chegaram lá, encontraram o acampamento abandonado. Tudo havia sido removido, as cabanas, os símbolos, até mesmo as marcas no chão. Parecia que a seita havia desaparecido sem deixar vestígios. Lucas ficou devastado. Ele sabia que aquelas pessoas ainda estavam por aí, talvez planejando algo pior. A sensação de impotência era avassaladora. Determinado a não desistir, Lucas começou a trabalhar com investigadores particulares e jornalistas para expor a seita. Ele deu entrevistas, compartilhou sua história em redes sociais e até mesmo participou de um documentário. Apesar do medo de represálias, ele sabia que precisava fazer algo. Sua coragem inspirou outras vítimas a falarem, e logo surgiram relatos semelhantes de pessoas que haviam escapado de grupos semelhantes. No entanto, o processo foi emocionalmente exaustivo. Lucas revivia o trauma a cada depoimento, a cada entrevista. Ele começou a ter pesadelos recorrentes e ataques de ansiedade. Foi então que ele decidiu buscar ajuda profissional. Com o apoio de um terapeuta, ele aprendeu a lidar com o trauma e a reconstruir sua vida. Apesar das cicatrizes, ele estava determinado a seguir em frente. A jornada de Lucas não terminou com sua fuga ou com a busca por justiça. Ela continuou em sua reconstrução pessoal. Com o tempo, ele aprendeu a conviver com as cicatrizes emocionais que a experiência deixou. A terapia o ajudou a entender que o trauma não o definia, mas sim a maneira como ele escolheu lidar com ele. Lucas descobriu que sua história poderia ser uma fonte de inspiração e ajuda para outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Ele começou a trabalhar com organizações que apoiam vítimas de seitas e manipulação psicológica. Sua voz tornou-se um farol para aqueles que ainda estavam presos em situações de abuso. Lucas também escreveu um livro sobre sua experiência, detalhando não apenas o horror que viveu, mas também as lições que aprendeu sobre resiliência, esperança e a força do espírito humano. O livro se tornou um best-seller, tocando corações ao redor do mundo. Em uma entrevista recente, Lucas disse algo que ressoou profundamente. O verdadeiro terror não está no que aconteceu comigo, mas na possibilidade de que isso aconteça com outras pessoas. Se minha história puder prevenir que alguém passe pelo mesmo, então valeu a pena. Ele também enfatizou a importância de nunca subestimar os sinais de alerta e de buscar ajuda quando algo parece errado. Sua mensagem é clara. A luz sempre vence a escuridão, mas precisamos estar dispostos a lutar por ela. Hoje, Lucas vive uma vida tranquila com sua família, mas continua dedicando seu tempo a ajudar outras vítimas. Ele fundou uma organização sem fins lucrativos que oferece suporte emocional, jurídico e financeiro para aqueles que escapam de seitas e grupos manipuladores. Sua história é um testemunho poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança
e a possibilidade de um novo começo. Se você se inspirou com a história de Lucas e acredita que histórias como essa precisam ser contadas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Sua opinião é importante para nós. Deixe nos comentários o que você faria no lugar de Lucas. Até o próximo vídeo.